Olá, boa noite, queridos e queridas, amigos e amigas do Evangelho da Noite. Vamos começar o nosso culto do dia 12 de setembro de 2024, quando daremos prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho de Lucas. Vou botar um pouquinho para frente, para cima, vamos ver. Melhorou. Quando daremos prosseguimento ao estudo do Evangelho de Lucas, que estamos no capítulo 9, e hoje será apenas um versículo, que é o 22. Quando o pastorino separa um versículo, é porque é um versículo daqueles potentes, importantes. E aí nós vamos iniciar o nosso culto com a leitura de um livro de mensagens chamado Vinha de Luz, e é a lição 10, Levantai os olhos. Olha que maravilha. Vamos botar aqui essa luz aqui para poder melhorar, entendeu? Porque o tio não está mais em idade de ler no escuro, né? Então, levantai os olhos. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus em João, capítulo 4, versículo 35. Versículo grande, né? É um versículo só também, tá vendo? Porque hoje a gente vai estudar um versículo só, e eu falei que é o 22, né? O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou outra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente de continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no às esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas um curto período de manifestações carnais na Terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, levantar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Irmão muito amado, que te conservas sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono.
Não te encarceres no campo inferior a contemplar belezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as frondes imortais, balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito, em direção dos céus. Graças a Deus. Graças a Deus. E graças ao Cristo de Deus. E graças ao Espírito Santo de Deus. E graças também ao nosso patrono São Francisco de Assis, a egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias e protetores espirituais e espíritos benfazejos ligados à realização do culto do Evangelho da Noite, que vem em caravana visitar-nos e dar prosseguimento a esse trabalho de estudo que leva a luz, a paz, o amor, a harmonização e a energização dos nossos lares, espalhados pelo mundo. Dessa forma, queremos agradecer toda semana que recebemos desde o último culto, agradecer por termos sido convidados para esse banquete espiritual e por realmente e efetivamente termos podido comparecer. Obrigado, Senhor, por mais esse momento, esses minutos que vão se seguir, durante os quais estaremos em contato com a espiritualidade superior que estará visitando o nosso lar físico e espiritual, de forma a poder reharmonizá-lo e reenergizá-lo e sanitizá-lo quanto a possíveis vibrações menos ditosas, a possíveis miasmas que serão encaminhados para as regiões de transmutação da Terra. Obrigado, Senhor, mais uma vez, e dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Que bom que estamos aqui mais uma vez reunidos, então, desta feita, para podermos apreciar o versículo 22, só o versículo 22 do capítulo 9 de Lucas, que o pastorino deu o nome de predição da morte. E olha como é que o Lucas descreve. Dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado pelos mais velhos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja assassinado e no terceiro dia seja despertado, entre parênteses, ressuscitado. Isso é Jesus falando para os apóstolos. E os apóstolos, com o olho arregalado, de ouvindo essas predições.
Quer dizer, não é só da morte, mas é de como, né, vai ocorrer. E aí, os outros dois evangelistas sinóticos, Mateus e Marcos, eles narram também, mas cada um usa 3 versículos, né? Porque eles colocam a participação do Pedro horrorizado com essa predição de morte. Então, Mateus narra assim: desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos mais velhos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser assassinado e no terceiro dia ser despertado, entre parênteses, ressuscitado. Todos 3 falam de, entre parênteses, ressuscitado. O ressuscitado. Correndo a protegê-lo, Pedro começou a repreendê-lo, dizendo: Deus te guarde, Senhor. De modo algum te acontecerá isso. Deus te guarde. Só falou assim, seu pai lhe guarde, né? Está falando com o Filho de Deus. Mas, virando-se ele, Jesus, disse a Pedro: vai para trás de mim, adversário. Tu me és pedra de tropeço, porque não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas dos homens. Então, essa intervenção do Pedro e Jesus o advertindo não consta de Lucas, mas também consta de Marcos, né? E começou a ensinar-lhes que precisava o Filho do Homem padecer muitas coisas, ser rejeitado pelos mais velhos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, ser assassinado e após 3 dias levantar-se, ressuscitar. Né? O Mateus e o Lucas usam despertar, mas entre parênteses, ressuscitar. E aqui o Marcos usa levantar-se e abertamente falava esse ensino. Então, chamando-o à parte, Pedro começou a repreendê-lo. Mas virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, vai para trás de mim, adversário, porque não pensas nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, o que tem essa passagem de tão profunda e grandiosa que o Pastorino resolveu colocar separada sozinho? É porque aqui está praticamente resumindo toda a jornada mística do Cristo na Terra. Então, até então, ele vinha andando pelos vilarejos, pela Judéia, pela Galiléia, e ele vinha fazendo milagres, entre aspas, né? Para chamar as pessoas, né? Que as pessoas são mobilizadas através de efeitos físicos, né? E quando as pessoas chegavam lá, elas tinham que ouvir lá o sermão dele, né? Vamos botar assim, mas não era o sermão, era o anúncio da Boa Nova. E porque esse termo, eu tive que ouvir aquele sermão, aludindo ao sermão do padre na hora da missa, né? Ou algum proferimento de ensinamento, né, religioso, que as pessoas acham chato.
acham longo, acham chatos ou acham incompreensível, né? Mas aqui no caso, de um modo geral, toda a peregrinação de Jesus, né, o apostolado dele, contando sobre o que estava se aproximando, sobre a Boa Nova. Então era a Boa Nova do Cristo, de Deus. Mas aí que tá, como é que tá toda essa parte mística e iniciática? As pessoas deveriam reconhecê-lo como o Cristo de Deus, como o Filho de Deus, como o Messias, como o Yeshua, como o Yoshua, né? Como o que foi anunciado durante mais de 1000 anos no Velho Testamento. Então ele vem inicialmente para os judeus, porque esse povo é o que tinha sido preparado para recebê-lo. E isso faz parte da própria didática da história. Então, assim, o que a gente viu depois que o Cristo veio? Que o pessoal do Velho Testamento, né, os que seguiam a região mosaica, ou os que eram os judeus, que vinham sendo preparados para receber o Filho de Deus há mais de 1000 anos, né, durante todo o Velho Testamento, eles, na hora, quando eles ouviram aquilo, aí eles não tiveram, né, um reconhecimento imediato. Eu dou parcialmente razão, porque ao longo desse tempo todo apareceu um monte de Cristo. Isso aí, toda semana tinha alguém dizendo que era o enviado de Deus, que era o Filho de Deus, né? E fazendo truques, né? Porque tinha que fazer os sinais. Só que os sinais aliás, eles não tinham muito definido o que era, mas tinham relatos no Velho Testamento de quais seriam os sinais. E aí, quando ele chega, que ele se anuncia, aí ele é recebido nas sinagogas, e aí ele fala. E aí ele não é banido imediatamente, porque ele mostra saber as velhas escrituras, né? Ele faz estudos e ele mostra saber que mostra para todo esse povo que ele está dizendo e listando, né, nessa passagem, mesmo quando é um versículo, né, entre aspas, é o Cristo falando, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado pelos mais velhos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, e seja assassinado. Então você vê, ele vai ter 3 anos, e esse povo aí que ele está listando, que são os chamados os escribas e fariseus, os anciãos e os principais do templo, né? Toda a comunidade que realmente professava o judaísmo, que era ligada à sinagoga, né? Porque eu lembro sempre que não vou dizer que todos os judeus, né, moravam aí nessa parte onde morava judeu, mas não vou dizer que todos os judeus eram praticantes, né? Até porque a sinagoga tinha um átrio que era ali na entrada, que todo mundo podia frequentar, inclusive não judeus, né? Era um ponto de encontro, era aquele lugar até onde, para facilitar, eles vendiam preais, pombinhas para sacrifício, tinha uma banca tinha uma banca dos que faziam troca de moeda, dos cambistas, porque era o lugar onde chegava a gente, né? A pessoa chegava, onde é que eu encontro o povo? Tinha lá umas áreas, lá uns apriscos, perto do rio,
e tinha, mas o quente mesmo, numa região de judeus, é esse átrio de entrada do templo, das sinagogas, tá? Tinha um átrio atrás para as mulheres judias, aí só entrava mulher judia, que elas iam assistir à cerimônia, e o átrio principal onde entrava só os homens judeus, né? Os homens judeus com a aliança, né, feita a aliança com Deus, né, que são os que eram feito a fimose, né, tinham feito a operação de fimose, então que era o sinal da aliança com Deus. E até tem uma questão lá em Atos dos Apóstolos, né, uma das coisas para manchar o Paulo e que leva ele a julgamento, é que tem uma denúncia que ele estava trazendo para dentro da sinagoga um homem que não era judeu, entendeu? Que fala, esse homem, ele não foi circuncidado. Isso era uma denúncia gravíssima, né? Um homem que nem tem aliança com Deus dentro da sinagoga. Mas não é mentira, né? Era um judeu que não frequentava lá, eles não viam esse judeu lá sempre. Não era um judeu muito praticante. E aí, então, Cristo se apresenta nas sinagogas e inicialmente é dada a palavra a ele faz o estudo, evoca o Antigo Testamento, faz a exegese, né, que é tirar a mensagem, mas quando ele começa a acrescentar, olha, mas eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que veio para trazer a boa nova, né, arrependei-vos desse passado aí, de olho por olho, dente por dente, e não está abolindo lá os 10 mandamentos nem nada, só está dizendo que agora eu trago um novo mandamento, que é da outra face, né? Não fazer não responder as querelas da maneira lá do código, né, do Talibã não, não responder com a mesma ofensa, né, ou com uma ofensa semelhante, né, à lei do Velho Testamento, né? Então, que é um Deus punitivo, né, que você só chega a ele através dos sacerdotes da sinagoga, né, dos escribas e fariseus. Então, aliás, é esse o medo deles, né? Que o Jesus vem trazer. Ele diz que todo mundo é filho de Deus, ele é filho de Deus, mas vós sois filhos de Deus, e ele diz que você pode se dirigir diretamente a Deus. Aí os caras, os donos da situação, ficaram de orelha em pé, né? Nossa, a gente vai ser colocado no ostracismo, não vão precisar mais da gente. E aí por isso que Jesus começa a ser tido como um sujeito desagradável, né? E aí de início eles não convidam mais para ele entrar na sinagoga, eles não barram a entrada, mas eles não deixam mais Jesus falar na sinagoga e como ele é desagradável, não precisa, né, para um bom entendedor, meia palavra basta, Jesus vai para a periferia das cidades e começa a pregar lá. Que inclusive as sinagogas não davam para milhares de pessoas, como é descrito, né, nos evangelhos. Então, assim, porque ele ia para uma periferia e o povo, todas aquelas aldeias, aquelas pequenas cidades na
circunvizinhança ia lá ouvi-lo. Claro que atraído pelas curas, né? Mas isso não tem nada de excepcional nem de novo, né? Porque isso é o que acontece até hoje, não é? Se tiver só um estudo, não tem, né, aquela presença massiva, né? Se tiver no final um passe, uma água fluidificada, opa, já aumenta a frequência. Agora, se a palestra for dada mediunizado ou tiver mensagem escrita ao final, aí pronto, aí bomba, né? E dependendo, se der consulta, se a entidade for muito ostensiva, aí numa reunião tem 100, na outra tem 1.000, na outra tem 10.000, que é o que estava acontecendo aí. Porque o que circulava pela redondeza lá da Galileia eram esses feitos, né? O que impactava o povo não é, tem alguém que disse que é filho de Deus, está trazendo uma outra mensagem, que é arrependei-vos, o reino dos céus está próximo, para a gente... Não, ele curou a espinhela caída da dona Ziquinha, e também a unha encravada do Inhô Mateus, nossa, é a única coisa que se falava. E ele expulsou os espíritos da filha da Zileia. Também. Meu Deus, ele fez até o mudo falar, e o cego enxergar, e o coxo andar. Aí, vou lá também. Onde é que ele está? E ele ia andando devagarinho, né? Não ia correndo, porque não tinha necessidade. Os apóstolos estavam indo atrás, auxiliavam, né? E, por exemplo, aquela cena que aconteceu aí há uns cultos passados, que é o primeiro milagre, primeira multiplicação de pães, lá é avaliado 5.000 pessoas estavam lá, entendeu? E estavam lá escutando. É lógico que depois que está dentro da psicosfera do Cristo, a pessoa vai entrando lá naquela vibração benéfica, vai ficando imantada com aquela psicosfera, e aí começa a nem sentir necessidade de nada, começa a nem ter necessidades físicas, e ela fica lá escutando, e aquilo ali já é um bom preparativo para ela se curar, né? Do que ela tenha. Então, isso é o que está acontecendo até agora. Só que agora que Jesus está lá só com os apóstolos, ele começa a prepará-los para a coisa muito traumática que eles vão ter que passar, que é assistir, né, o encarceramento do Messias deles, e as falsas acusações, a injustiça do Estado e a morte. E aí eles vão ter que ter uma fibra, porque, olha, isso é inédito na história do mundo, né? Até então é inédito. E eles vão ter que passar por isso, mas repara, eles não são ainda santos, eles estão no caminho. Então eles vão ter que mostrar, né, apresentar a sua evolução, entre aspas. Por quê? Porque além disso, e aí ele fecha, e assim que seja assassinado, e no terceiro dia seja despertado. Então, assim, depois que ele morrer, que você acha assim, nossa, deu tudo errado, né? Eles vão achar, meu Deus, a gente está sozinho agora na Terra, vai vir todo mundo em cima da gente, né? Os próximos a serem crucificados somos nós, né?
E é claro, né, que a questão da fé é assim, né? Inclusive os opositores do outro plano, eles costumam muito nos atacar por essa falha da fé. E aí eles vão ter que aguardar 3 dias, olha isso, para que o Jesus volte, e assim mesmo eles não veem logo. Quem vê é Madalena, né? Nos outros, isso é em João. Nos outros evangelhos diz que tinha outras mulheres juntas, né? Maria e outras mulheres. Mas em João, que inclusive foi um dos que chegou logo depois, né? Vai correndo, quando a Madalena avisa, vai correndo Pedro e João, né? Pedro já mais velho, né? E o João mais novo, ele até por respeito a Pedro, ele não corre na frente de Pedro, não, né? Mas ele chega antes e não entra na gruta, ele espera o Pedro chegar. E aí, o que acontece? Ali vai começar a dar uma acalmada, que aí vai dizer, ó, a Madalena viu. Nos outros evangelhos diz, a Maria também viu. E não o Pedro e o João, que eles só vão ser avisados. O Pedro vai ver os anjos, vai ser avisado pelos anjos. A Madalena também já viu. Mas aí ele manda, vai lá para ficarem fazer uma egrégora, né? Vão lá ficarem reunidos e esperando que eu apareça lá. E aí assim se dá, né? Vão para Jerusalém, não ficam transitando para não ficar também atiçando os escribas, fariseus e soldados. Lembrando que isso tudo está se passando durante a Páscoa. Então, domingo, né, que é o dia que se celebra, né, da Páscoa, que é justamente quando tem esse renascimento, que ele vai aparecer, é o terceiro dia. E o que acontece? Por que esse versículo sozinho ele dá um trabalhão? Porque ele veio com o discurso, ele já mandou os discípulos irem em duplas para anunciar a boa nova. Eles já voltaram e eles fizeram também prodígios, né? Eles fizeram os milagres, né? Em nome de Jesus, que Jesus falou, vai em meu nome, né? Capítulo 10 de Mateus, tem uma bula lá do que eles podem fazer e de como eles devem proceder. Só que eles já voltaram, e aí ele está alertando disso, né? Mas isso não vai ficar assim não, tá? Nesse frosô, né? Vocês vão fazer isso que vocês fizeram depois que eu fui embora. Mas como é que vai ser isso? Vai ser horrível, eu vou ser preso, eu vou ser vilipendiado, né? E não acusa muito, mas na verdade Herodes, né, vai lavar as mãos, não diz que pode soltar. O Pilatos também está achando que pode soltar, mas os escribas, fariseus, principais da sinagoga que enquadram e dizem, não, ele cometeu um crime, ele merece morrer. E aí até o Pilatos fala, mas que crime? Mas ele nem foi julgado. E aí ele fala, eu tenho o direito de dar um perdão, né, na véspera da Páscoa, porque isso é sexta-feira, né? Tem que ser crucificado antes do final da sexta-feira, porque no sábado não pode fazer nada. E os sábados dos judeus começam às 18 horas da sexta, enquanto o dia está se pondo. Então ele fala, ele pensa assim, todo mundo, né, judeu, eu posso dar um perdão, para quem que eu dou? E aí o povo, incitado pelos sacerdotes, escolhe o Barrabás, né? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está chegando, olha,
O que eu vim aqui está se encerrando. Eu vou morrer e a missão vai ficar na mão de vocês. E os apóstolos estão desesperados, né? Porque eles não estão ainda plenamente convertidos, eles não receberam ainda, né, aquela vibração do alto, que eles não fizeram a metanoia. Eles só vão fazer isso realmente lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, tá? No capítulo 1, o Cristo volta e dá um curso de 40 dias eterizado, né, com aquele corpo fluídico, né, mais fluídico do que ele usou na Terra. E depois, no capítulo 2, então, aqui tem o batismo no Espírito Santo. Repara, o batismo no Espírito Santo, você se põe na condição e você é aprovado ou não, vem do céu. Não é uma coisa da terra para o céu. Ah, eu quero me batizar no Espírito Santo. Como esse pessoal aí fala, eu fui batizado no Espírito Santo. Ontem teve batismo no Espírito Santo. Não, não é assim. Não é batismo na carne. Não é o batismo de João. Então agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico, para podermos receber essas vibrações dos nossos queridos amigos espirituais da espiritualidade superior. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta, que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos e indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando ainda inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus.
graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite e graças aos nossos guias e protetores espirituais, individuais e de família, que proporcionaram todos juntos, e essa espiritualidade trabalhadora do Evangelho da Noite, a egrégora do Evangelho da Noite, proporcionaram esse culto maravilhoso e tão bem envolvido e presidido e conduzido pela espiritualidade maior, que nós possamos ter recebido essa espiritualidade com as nossas portas e janelas abertas, de forma que ela possa atuar nos nossos lares físicos e espirituais, junto a todos aqueles irmãos que fazem parte da nossa família sanguínea e da nossa família harmônica. Que todos possam ter sido abençoados, todos que estão no raio de ação desse Evangelho, de forma que possam receber de acordo com as suas necessidades e merecimentos. Vamos envolver Gaia com muita luz, paz e amor, planeta Terra, com todos os seus ambientes físico-químicos e espirituais, e envolver toda essa humanidade encarnada e desencarnada, mandar um quanto de luz, fazer esse voto pela transição planetária e envolver ainda todos esses líderes espirituais encarnados e desencarnados que atuam no globo e que estão desempenhando um papel tão fantástico agora. Unge ainda todos esses guias materiais que tenham a melhor ação, o melhor pensamento, a melhor palavra, a melhor ação. Que sejam envolvidos, protegidos e conduzidos. Vamos fazer agora 30 segundos de silêncio, quando colocaremos então as nossas demandas, inclusive pedir por terceiros. Ao final desse culto, só nos resta pedir a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da Noite do dia 12 de setembro de 2024, falando o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma semana maravilhosa, abundante, protegida e conduzida pelo plano espiritual. Graças a Deus.